Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor, os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Meus irmãos, esta é a nossa última oportunidade nesse trabalho e mais uma vez eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade que Ele, em sua bondade e misericórdia, me concedeu de poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer a Deus mais uma vez pela vida do pastor Josias, pastor desse campo, pela confiança em ceder o púlpito da sua igreja para que nós trouxéssemos a palavra de Deus esses 2 dias. Agradecer ao evangelista irmão Júnior e a missionária Rosinha, que foram os canais, a ponte para que estivéssemos aqui. Sou muito grato a Deus pela vida deles, de modo muito especial pela vida da missionária irmã Rosinha, que é nossa conterrânea ali de Lago da Pedra, e nós glorificamos a Deus pela vida desse casal. Agradecer a Deus pela vida do evangelista Rômulo e do evangelista Mirim, Ronald, também. Nós queremos glorificar a Deus pela vida do evangelista Ronald, de sua esposa, pela forma muito carinhosa e como nos cuidaram de nós. Eles nos receberam tão bem que às vezes até constrange a gente, né? Assim, a forma tão carinhosa como eles nos receberam e têm nos tratado esses 2 dias, né? Eu brinquei com ele que eu estou numa luta aí para emagrecer. É muito tempo que eu venho lutando aí e fazendo dieta mas esses 2 dias aí foi complicado, meu irmão, para fazer dieta. Deus lhe recompense, meu irmão, ao Senhor, sua esposa, toda a sua família, em nome de Jesus. Louvar ao Senhor pela vida da minha esposa, que me acompanha esses 2 dias. Ela é uma guerreira, ela veio para cá doente, ainda está doente, mas eu quero agradecer a Deus pela vida dela. Os nossos companheiros que não estão aqui hoje à tarde, irmão Érico e irmã Vitória, porque estão visitando ali uns parentes e nos pediram a liberação para visitar esses parentes hoje à tarde. Eu quero ser muito grato. Eu sei que veio até uma pergunta, né, sobre esses agradecimentos, mas eu peço as vênias aí para fazê-los, porque eu não sou de casa, então eu tenho que agradecer. E eu acredito que essa é uma forma de nós honrarmos também aqueles que bondosamente nos honraram. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E agora eu quero convidá-los à segunda parte da nossa última plenária. Quero novamente fazer referência ao texto de 2 Timóteo, capítulo 4, e agora eu vou apenas ler o texto, apenas o versículo 1 e 2, e vamos pontuar algumas questões que nós colocamos aí no material. 2 Timóteo 4, e os versículos 1 e o versículo de número 2. Irmãos, tem um canhoto aqui do sorteio. Acho que alguém preencheu e está no nome do Ribamar aqui, ó. Acho que preencheram e deixaram aqui o... Vai que você ganha aí, não tem como provar. 2 Timóteo capítulo 4 e os versículos 1 e 2. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Queridos irmãos, nós já temos refletido esta tarde sobre a verdade de que a pregação é a principal missão do obreiro. E de modo
mais específico do pastor, do missionário, do dirigente de congregação. Nós temos essa responsabilidade, temos muitas responsabilidades, mas essa é a principal delas. Nós precisamos, como nos recomenda o apóstolo Paulo, manejar bem a palavra da verdade. Eu quero convidar os irmãos para a nossa apostila, para a página 4, e eu quero, como disse, pontuar algumas questões que nós colocamos aí. E fazer também uma justificativa. Os irmãos percebem que tem uma página aí repetida. Eu acredito que foi no momento em que eu fui salvar lá o arquivo, e tinha uma página que era onde estava as bibliografias, né, as fontes de consulta. E aí eu acho que eu, ao invés de colocar a página das fontes de consulta, eu acabei espelhando a página 6 novamente. Então é por isso que ela está repetida aí, porque eu procurei, a referência não está e nem está no material que eu enviei, né? Então, de fato, foi um erro meu lá no momento em que eu estava editando o material para enviar aos irmãos. Só essa justificativa, porque às vezes você vê tanta coisa escrita aí e pensa assim: o pastor tirou tudo isso da cabeça dele. Não, não. Tinha as fontes, mas eu acabei não tendo cuidado, não observando que eu não tinha colocado aí ao final. Muito bem, na página 4, eu quero que você se dirija ao ponto: o que é pregação? O que é pregação? Nós já meditamos, como já disse, que essa é a nossa responsabilidade principal e que temos o dever, portanto, de fazer isso bem, de fazer isso com excelência. Portanto, não é pregar de qualquer forma, mas pregar bem, manejar bem a palavra da verdade. Pois a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada, é a ferramenta do obreiro. É por meio dela que o obreiro ensina, evangeliza, prega, aconselha. Embora ele tenha ferramentas auxiliares, como as que o pastor aqui, pastor Alessandro discorreu, dicionários, comentários bíblicos, enciclopédias, etc, etc. Mas essas são ferramentas auxiliares. São ferramentas que são usadas para auxiliar o estudo bíblico. Mas a ferramenta de trabalho, a principal ferramenta de trabalho do obreiro, não é a colher de pedreiro, é a espada do Espírito, é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus. Muito obrigado, meu amigo. O que é pregação? Começamos esse ponto, portanto, por aquilo que eu chamo de via de negação. Olha aí na página 4, o que é pregação. Nós começamos esse ponto por aquilo que nós chamamos de via de negação, ou seja, para uma forma bem didática de conceituarmos alguma coisa, ou seja, dizer o que ela é dizendo que ela não é, né? É dizendo que ela não é, porque a partir daí nós já vamos derrubando aqueles conceitos equivocados sobre o que é pregação. E eu pediria a sua ajuda para que você cite os pontos aí comigo. Primeiro ponto aí, o que não é pregação. Em primeiro lugar, não é o quê? Pregação não é palestra motivacional. Ou seja, o objetivo do pregador não é dar uma palestra de motivação. Embora a pregação, ela tenha esse teor de motivar o crente a ser mais santo, a ser mais fiel a Deus, a orar, a ler a Bíblia, a evangelizar, etc, etc. Entretanto, a função da pregação, a definição de pregação, não é dar uma palestra de motivação. Porque essa palestra de motivação, querendo ou não, ela vem carregada de linguagem que visa gerar uma espécie de clima favorável para o emocionalismo e não para a edificação de fato. Então essa definição, esse conceito do que é pregação é equivocado. Pregação não é palestra motivacional e a gente deve deixar isso
para os profissionais do coaching. E eu usei essa expressão de forma bastante proposital, porque nós vivemos uma febre hoje no meio evangélico de pregadores coachings, né? E basicamente são aquelas pessoas que colocaram uma roupagem de evangélica, de cristã, em conceitos que são muito usados dentro das palestras empresariais, para motivar os funcionários, os empresários a serem melhores, a usar determinado tipo de tática comercial e etc. Aí esses pregadores tomaram esse tipo de linguagem e deram a ela uma espécie de roupagem evangélica e pregam dessa forma, não é? Usando expressões como eu nem gosto de usá-las, mas eu vou usar porque ela se tornou muito comum. Mandar olhar para o irmão, olhe para o seu irmão e diga isso, diga aquilo, você é lindo, você é especial, só falta dizer assim, você é vice-arcanjo, você é a quarta pessoa da Trindade. Então não é uma palestra motivacional, pregar não é isso. Segundo lugar, o que não é pregação, leia comigo, não é exposição para promover entretenimento. Pregação, meus irmãos, não é promover entretenimento. E aí eu uso uma expressão, uma frase que foi usada pelo Charles Spurgeon, onde ele dizia que chegaria um dia em que no lugar dos pastores alimentando ovelhas, haveriam palhaços entretendo bodes. É uma palavra muito forte que foi proferida pelo grande pregador Charles Spurgeon, mas que é uma realidade. Nós vivemos o tempo em que as pessoas, em sua maioria, não querem ouvir a verdade, não querem ser alimentadas pela palavra, querem o quê? Entretenimento. Tem um culto, o que é que tem lá? Qual é a atração de hoje, pastor? Vai ter um culto, quem é o pregador? Ou seja, as pessoas não vão pela palavra, não vão pela mensagem, elas vão por uma atração. Tem que ter alguma coisa para chamar a atenção. Por quê? Porque as pessoas são ávidas por entretenimento. E infelizmente há muitos que têm cedido a essa pressão. Ao invés de trazer ao povo o bom alimento da palavra, trazem entretenimento, entretem o povo. Aí usam o púlpito como picadeiro de circo, aí faz palhaçada, aí conta piada e tal. O povo se alegra, mas não é edificado. Então, não é exposição para promover entretenimento. Pregação também não é exposição de sabedoria humana. E é claro, nós não podemos confundir sabedoria humana nesse conceito que eu estou trazendo com a sabedoria adquirida por meio da leitura, da pesquisa, do estudo metódico das Escrituras, do estudo de bons livros, como nós fomos exortados a fazer esta tarde. Não é isso. Exposição de sabedoria humana, meus irmãos, é usar muitas vezes de técnicas de manipulação de massa para gerar algum tipo de reação do povo. Essa é a exposição de sabedoria humana que Paulo trata lá em 1 Coríntios, quando ele diz assim: meus irmãos, quando fui até vocês, não fui com sublimidade de palavras, nem com exposição de sabedoria humana, mas expus a vocês o evangelho, a cruz. Nada quis saber entre vós a não ser Cristo Jesus e este crucificado. E quando Paulo fala de exposição de sabedoria humana, ele está falando exatamente da retórica que era usada pelos oradores gregos da época, com o intuito de ludibriar, de enganar, de gerar algum tipo de clima na plateia. Então é neste sentido que eu falo. Exposição de sabedoria humana. Pregar não é isso. Não é trazer uma exposição de sabedoria humana. Pregar também não é, leia comigo aí, não é exposição de frases de efeito e chavões evangélicos. Pregar não é isso.
Tem pregadores que infelizmente adquirem aquilo que é chamado de síndrome do papagaio. Eles aprendem errado e repetem. Aí repete. Às vezes frases de efeito, sem nenhum tipo de fundamentação bíblica, sem nenhum lastro bíblico, nada. São simplesmente frases que são repetidas e repetidas. E a pessoa adquire isso e se torna até automático. Então pregar não é simplesmente proferir chavões, frases de efeito. Isso não é pregação. Isso não é pregação. Certa vez nós tivemos o desprazer de estar em um trabalho. Aí o pregador disse assim: olha, meu irmão, vamos abrir a Bíblia. Ele abriu a Bíblia, leu o texto lá e disse assim: olha, eu quero dizer aos irmãos que eu não sei pregar de Bíblia aberta. Fecha todo mundo a Bíblia. Aí todo mundo fechou a Bíblia. Aí ele deixou o texto lá de lado e começou a repetir jargões evangélicos. Aí ele começou: quem não aceita o processo não recebe o propósito. Repita para o seu irmão. Aí foi fazendo esse tipo de jogada, não é? Usando esse tipo de tática para gerar algum tipo de clima pseudamente espiritual. Então nós pregadores precisamos entender que pregar não é nenhuma destas coisas. Não é uma palestra motivacional, não é exposição para promover entretenimento, não é exposição de sabedoria humana, não é a exposição de frases de efeito, e pregar também não é um testemunho pessoal. O testemunho pessoal, ele tem a sua validade para ilustrar a mensagem, para dar um exemplo da sua vida cristã, que de alguma forma seja um testemunho daquilo que você está pregando, mas ele não é a mensagem, né? O povo não espera que você leia o texto, deixe o texto de lado e vá contar a sua vida. Não, o povo quer ouvir a palavra, o povo quer ouvir a exposição da Bíblia, a explicação, a aplicação do texto sagrado. Então pregar não é testemunho pessoal. Repito, este tem a sua validade, tem a sua utilidade para ilustrar, para exemplificar alguma coisa que você está pregando, mas ele não pode se tornar a mensagem. A mensagem não pode ser o seu testemunho pessoal. O seu testemunho pessoal ilustra, exemplifica, mas não pode ser o conteúdo da sua mensagem. O conteúdo da sua mensagem deve ser Bíblia, leitura, explicação e aplicação do texto bíblico. Se isto não é pregação, o que é pregação? Vamos aí à apostila na página 5. O que é pregação? E eu quero ler. A pregação não se constitui em um emaranhado de citações de textos bíblicos, sem nenhuma relação contextual um com o outro, ou uso de palavras de efeito, jargões evangélicos, ou técnicas de manipulação de massa. A pregação pode ser definida como a leitura, explicação e aplicação do texto bíblico de maneira sequencial, fazendo a devida observação ao contexto histórico, cultural e linguístico que cercam aquela perícope, aquela seção bíblica que está sendo pregada. Então pregar, queridos irmãos, pregar é expor a Bíblia. Pastor Alessandro colocou de forma muito correta as três principais formas que nós temos de pregação: textual, expositivo e temático. Não é? O textual, como ele bem explicou, é aquela pregação onde nós nos valemos de um versículo, 2, e extraímos dali os seus pontos, ou os pontos da mensagem. A expositiva, ela se prende a uma seção maior da Bíblia, e pode ser até uma pregação de um livro inteiro da Bíblia. O Dr. John Stott, um grande escritor que hoje já está com o Senhor, em uma conferência ele chegou a expor o livro de Atos dos Apóstolos inteiro, dentro de 50 minutos.
poder de síntese, ele expôs todo o livro de Atos dos Apóstolos. Não foi só contando a história, foi expondo e aplicando as principais partes ali do livro. Então, pregação expositiva e a temática, que é aquela que nós nos valemos de um tema e a partir daquele tema colocamos as fundamentações bíblicas. Agora, embora exista a temática textual e a expositiva, mas toda pregação, seja temática, seja expositiva, seja textual, ela precisa ser uma exposição da Bíblia. Porque exposição não diz respeito apenas a um método de pregação. Exposição diz respeito ao conteúdo da mensagem. Então o conteúdo da mensagem, o modelo da mensagem, pode até não ser expositivo, mas o conteúdo precisa ser uma exposição da Bíblia. É por isso que eu coloco aí que pregação não é simplesmente um emaranhado, um ajuntamento de citações de textos bíblicos sem nenhuma referência contextual um com o outro. Não é, por exemplo, você simplesmente citar ali uma expressão e você colocar as fundamentações bíblicas e não ter o cuidado de observar se aquele texto, dentro do seu contexto, de fato está falando do que você está pregando. Porque, por exemplo, uma das regras básicas da interpretação bíblica é que o significado de uma palavra bíblica, ela é determinada pelo contexto em que ela está inserida. Eu vou repetir. Uma das regras básicas da hermenêutica, da interpretação bíblica, é que o sentido de uma palavra é determinado pelo contexto em que ela está inserida. Então, pode ser a mesma palavra, tanto em português, como no grego, no caso do Novo Testamento, ou no hebraico, no caso do Antigo, pode ser a mesma palavra. Mas o que determinará o significado daquela palavra não é a sua etimologia, a sua origem, mas o contexto em que ela está inserida. Por exemplo, tomemos a palavra mundo, por exemplo. Se você pega o texto de Joel 2:28, derramarei o meu espírito, a palavra carne, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, em Joel 2:28. A pergunta é, a palavra todos ali, ou toda a carne, é uma referência a cada ser humano? É uma referência a cada pessoa? Ou a todas as pessoas de um grupo? Se Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne, se Deus, a promessa de que Ele derramará o seu espírito sobre toda a carne, a pergunta é, olhando para o contexto, a referência é a todo ser humano ou a todo ser humano de um grupo? Todo ser humano de um grupo. Então é a palavra todos, mas todos ali não é cada pessoa, mas cada pessoa de um grupo. Então toda a carne, ou todas as pessoas, são todas as pessoas de um grupo. Os irmãos entenderam? Agora, se nós pegamos a palavra mundo, e agora sim a palavra mundo, João 3,16, lá diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mundo aí é o quê? É cada pessoa da terra ou cada pessoa de um grupo? Cada pessoa da terra. Essa, só para você ter uma ideia, essa é a jogada que os nossos irmãos calvinistas, eles dizem assim, não, mundo ali não é cada pessoa, mundo naquele contexto é toda pessoa de um grupo. Aí eles fazem um malabarismo exegético para tentar provar o improvável, que não pode ser provado. Mundo ali são todas as pessoas. Por que são todas as pessoas? Porque no mesmo texto em que diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, há uma condição no texto.
mostrando que, não obstante a morte do Filho seja por todo homem, Deus tem entregado o seu Filho por todos os homens, por cada pessoa na terra. Aí o texto diz: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus entregou o seu Filho por todos os homens, mas somente aquele que nele crê tem a vida eterna e não perecerá eternamente. Então, só a título de exemplo eu cito esses dois, para os irmãos perceberem que o que vai determinar o significado de uma palavra, de um termo, de uma expressão, é o contexto em que ela está inserida. Por isso que pregação não é simplesmente você ir empilhando textos bíblicos só porque ele tem a mesma palavra, que tem a mesma expressão. Eu lembro que numa escola bíblica de obreiros, em Tirirical, no ano de 2007, o pastor Paulo César Lima estava pregando lá, e ele citou um exemplo de uma festa que ele foi convidado para pregar, pastor Josias, e o tema lá era em Provérbios, e o tema era: sem lenha o fogo se apaga. Esse era o tema, né? Aí os irmãos pensando assim: vai ser uma festa pentecostal. Olha lá o tema em Provérbios: sem lenha o fogo se apaga. Aí o pastor Paulo César Lima chegou, olhou o tema, disse: meu Deus, o que é que eu vou dizer para esse pastor agora? Aí chamou o pastor em particular, e foi muito direto, né? Disse assim: meu pastor, com todo respeito, eu preciso lhe perguntar, o senhor quer que eu fale aqui de fofoca? Não, meu pastor, é para o senhor falar que é do Pentecoste, é do poder de Deus, é do fogo de Deus. Não, meu pastor, mas aqui esse texto não está falando de fogo de Deus, não. Essa lenha aí é a conversa, viu? A lenha aí nesse texto é a conversa. O que o texto está dizendo é: se não tiver quem alimente a conversa, ela se acaba. Se não tiver fofoqueiro para passar a história para frente, ó, se acaba. É isso que o texto está dizendo. Ah, é, pastor? É. Ele viu lá fogo, né? Ele já pensou poder, mas nem sempre fogo é fogo de Deus de fato. Vontade, pastor. Tem uma cantora aí dos anos, gravou nos anos, a Leni Silva, todo mundo conhece, né? Ela canta um hino assim, não sei se vocês conhecem: no livro de Provérbios de Salomão está escrita a seguinte expressão: sem lenha o fogo se apagará. Aí ela leva para o lado pentecostal, né, o hino, mas na verdade é a fofoca mesmo, assim. Então, irmãos, por isso que na pregação nós precisamos ter esse cuidado de observar de ter o cuidado de observar se o texto que nós estamos citando tem de fato relação contextual com o que nós estamos pregando. Por isso que pregar não é simplesmente você empilhar textos bíblicos um após o outro, mas você, embora esteja usando o modelo temático, por exemplo, que é o modelo que geralmente nós citamos mais textos de diferentes livros da Bíblia, mas nós temos o cuidado de observar se esses textos de fato têm relação com o que nós estamos falando, com o que nós estamos pregando. Continuando, pregar, portanto, é proclamar uma mensagem que extraímos das Escrituras por meio de um trabalho árduo e que transmitimos buscando a glória de Deus em Cristo e o proveito espiritual dos nossos ouvintes. Então, pregar, em um conceito bastante simples, como nós colocamos na palestra anterior, é ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto bíblico. Partindo desse princípio, observe comigo aí no segundo ponto, na página 5,
a fidelidade do obreiro no processo de preparo para a exposição da palavra de Deus. Porque, irmãos, para pregarmos com excelência, para pregarmos com fidelidade, de forma que Deus seja glorificado, é preciso preparo. Não é algo que nós podemos fazer de improviso. Eu não estou dizendo com isso que Deus, em sua misericórdia, não nos surpreenda às vezes de forma improvisada. Eu não estou dizendo que isso não pode acontecer. O que eu não estou dizendo é que isso não pode se tornar uma regra. Quem faz do improviso uma regra é um preguiçoso, meu irmão. Quem faz do improviso uma regra é um preguiçoso, é um relaxado com a exposição, com a pregação da palavra. Pode acontecer? Pode. Às vezes você foi chamado ali de surpresa para pregar, trazer uma mensagem, né? E é claro, esse de surpresa não é nem tão de surpresa, porque o pregador, ele não pode se preparar nos seus estudos apenas para pregar. Ele precisa se preparar, estudar, se aprofundar na Escritura, para a sua edificação pessoal e para que quando essas oportunidades surgirem, ele esteja preparado. Ele seja pego de surpresa apenas no quesito de não saber ali o momento. Mas ele não foi pego de surpresa no sentido de não ter se preparado, porque ele já estava preparado. Ele lê a Bíblia, ele estuda a Bíblia de forma dedicada, disciplinada. Então pregar exige trabalho, é um trabalho espiritual, dedicação, demanda tempo. Nós precisamos investir tempo. O pastor Alessandro citou a frase aqui do pastor Hernando Dias Lopes, e eu ouvi uma certa feita ele falando, e é claro que eu não vou dizer para você ser um Hernando Dias Lopes, porque a configuração das nossas igrejas são completamente diferentes, né? Mas só para servir de exemplo e de incentivo, ele dizendo que uma mensagem dele, quando ele junta tempo de estudo e oração e tudo, ele gasta no mínimo 20 horas para preparar. 20 horas entre estudo, meditação, pesquisa, preparo, oração. 20 horas. Claro, não estou dizendo você ser um Hernandes, porque eu repito, a configuração das nossas igrejas, no que diz respeito à programação, é um pouco diferente. Mas para que você entenda que não há como ser um pregador de excelência se não nos prepararmos e para isso aplicarmos tempo. Muito bem. Então o pregador precisa se preparar e ser fiel nesse preparo para a exposição da palavra. E é claro, tudo começa com oração. Nós colocamos aí, olha aí abaixo do ponto 2, pregar é um trabalho espiritual. Por isso o pregador deve, antes de tudo, se colocar diante de Deus em oração, apresentando antes os homens a Deus, para depois preparar um sermão que apresentará a Deus aos homens. Pois a pregação é aquele processo único pelo qual Deus, mediante o mensageiro que ele escolheu, se introduz na família humana e coloca pessoas perante si face a face. Sem essa confrontação, não existe pregação verdadeira. Então o preparo começa exatamente com oração. A oração, ela é indispensável. Pregação sem oração não tem unção. Não há poder, autoridade, unção sem oração. Muita oração, muito poder. Já dizia o mestre Antônio Gilberto. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E M. Baldes, que é um escritor devocional, ele disse o seguinte: o pastor, escute bem, o pastor, o obreiro, ele falou o obreiro que prega. E ouça bem, queridos obreiros e pastores, com todo respeito eu digo isso, mas eu preciso dizer isso aos irmãos. Ele disse o seguinte, que o pregador, o obreiro, ou ele ora
como um crente comum, ou ele não passa de um hipócrita. Ou ele ora mais do que um crente comum, ou ele não é digno de estar onde está. Eu vou repetir, para que isso fique gravado na sua mente. Porque nós precisamos orar. Se nós não oramos pelo menos como um crente comum entenda, não é depreciando, mas os irmãos da igreja que não tem nenhum cargo nesse sentido, tem uma responsabilidade de maneira oficial com a pregação, ou nós oramos como um crente comum, ou nós não passaremos de hipócritas que pregam o que não vive. Ou oramos mais do que um crente comum, ou não somos dignos de estar, de ocupar o espaço que nós ocupamos para pregar. Então tudo começa com oração. E nesse processo, quais são aí os passos que o pregador deve seguir? Primeiro, escolha e leia o texto bíblico. Escolha o texto bíblico. Isso parece simples, meus irmãos, mas nós precisamos lembrar que mais importante do que o que estaremos dizendo é o texto. Tem pessoas que leem o texto bíblico de forma tão relaxada que parece que o que vai ser dito depois é mais importante do que o texto bíblico. Há pessoas que na pregação o texto bíblico é apenas um detalhe. Um detalhe. Eles leem o texto, saem do texto, nunca mais voltam para o texto. E pior, às vezes até distorcem o texto. Forçam o texto bíblico a dizer o que ele não está dizendo. Então escolha o texto. Estou falando do preparo. Escolha o texto. Leia o texto. Até aquilo ficar de fato gravado no seu coração. Você não tem acesso aos originais ou não consegue ler, por exemplo, nos originais. Há uma forma muito didática hoje de nós estudarmos a Bíblia, que é exatamente comparando versões. A melhor forma para a pessoa que não tem acesso, não tem ali a leitura dos originais, é comparar versões. As versões que nós temos publicadas no Brasil são muito boas, desde aquelas versões mais formais, como a Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida Fiel, a Almeida Revista Atualizada, as versões mais dinâmicas, NVI, NAA, NVT e outras. Então leia o texto e compare as versões, porque umas versões traduzem o texto de forma mais literal, palavra após palavra, outras traduzem a mensagem de maneira mais completa, e você comparando essas versões, você terá ali um caminho para compreender o sentido daquele texto. Então leia o texto bíblico quantas vezes for possível. Não cometa o erro de não ler o texto que você vai pregar, de não ler com cuidado o texto. Leia o texto bíblico. Eu lembro de um irmão que a irmã Rosinha conhece ele. Ele sempre que ele ia pregar, todas as vezes, ele gostava muito de pregar em um texto, mas em todas as vezes ele dizia assim: meus irmãos, e quando Jesus estava entrando na aldeia de Naim, vinha a viúva com a sua filha no caixão. Ele sempre dizia assim, a filha da viúva de Naim. Todas as vezes que ele ia pregar, ele dizia a filha da viúva de Naim. E não era dicção não errada, não, é porque ele não ia ler o texto que ele estava pregando. Ele sempre repetia essa mensagem, hora por outra, ele pregava outra coisa, mas ele voltava para aquele texto. Mas sempre que ele ia pregar, ele dizia a filha da viúva de Naim. Como ele era muito zangado, eu nunca tive coragem de falar para ele, né? Porque na época eu era auxiliar bem novo, ele era muito mais, tinha muito mais caminho do que eu, e eu não tive coragem de nunca falar para ele. Mas sempre ele dizia, a filha da viúva de Naim. Então leia o texto com cuidado.
Segundo, estude o texto e interprete o texto bíblico. Depois da leitura do texto, você vai partir para a fase da compreensão do texto. É claro, irmãos, aqui nós estamos colocando o passo a passo, de maneira bem resumida, do que você vai fazer lá na sua escrivaninha, no seu local de estudo. Eu não estou dizendo para você levar isso para a igreja. Olha, meus irmãos, agora em primeiro lugar eu vou interpretar o texto, meus irmãos, vamos lá. Não, não é isso, você não vai dar uma aula, você vai pregar, né? Quando a gente vai convidar alguém para almoçar, a gente não serve os ingredientes na mesa, né? Tem pregador que vai pregar, ele vai servir os ingredientes. Ele serve os ingredientes, porque isso, aí vai cita palavras, não explica as palavras e tal, e fala disso, fala daquilo, fala dos estudos, mas ele não traz a comida pronta para o povo. Ele coloca os ingredientes na mesa, aí termina a mensagem, o povo não entendeu nada. O irmão é muito conhecedor, mas eu não entendi nada. Então você não serve os ingredientes, você traz a comida pronta, e de preferência quente, meu irmão, quente, né? Porque nós somos pentecostais, né? A nossa mensagem, ela precisa estar aquecida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas você não vai servir os ingredientes. Então, o passo a passo que nós colocamos aí é para você, é no seu preparo, para que você já traga para o povo a comida pronta. Então, na interpretação do texto bíblico, algumas questões precisam ser observadas. Letra A, questões relacionadas ao gênero do texto bíblico. Isso é uma questão muito importante, porque dentro da Bíblia nós temos diversos gêneros. Nós temos narrativas históricas, nós temos prosa, nós temos poesia, nós temos parábolas, nós temos textos doutrinários, nós temos figuras de linguagem, metáforas, hipérboles, metonímia, etc. Então nós temos uma vastidão de tipos linguísticos na Bíblia. E cada gênero linguístico, cada gênero bíblico, ele deve ser interpretado de uma forma. Por exemplo, há um salmo de Davi em que ele diz assim, eu vou colocar aqui na Bíblia na linguagem de amanhã. Ele diz assim, tem a da linguagem de hoje e a da linguagem de amanhã. Ele diz que ele chorou tanto que ele inundou o seu leito de lágrimas. Um salmo. Ele fez com que o seu leito boiasse na água. Aí já pensou alguém pegar uma literatura poética que é carregada de expressões simbólicas e pregar isso literalmente? Não é literal. Então, a depender do contexto, a depender do gênero bíblico, você vai ter um significado diferente, uma forma diferente de abordar o texto. Por exemplo, a história do samaritano, lá do bom samaritano, como a gente diz, né? Que o homem descia de Jerusalém para Jericó, aí caiu nas mãos dos salteadores, que lhe roubaram, deixaram ele meio morto. Aí veio um levita, passou de largo. Veio o sacerdote, passou de largo. Aí veio um samaritano, pegou o camarada lá, aplicou o remédio nas feridas, colocou ele na cavalgadura, levou para a hospedaria, pagou a hospedagem, disse: se ele gastar mais eu pago na volta. Aí eu já vi pessoas dizendo assim: está aqui, meus irmãos, o símbolo da salvação. O homem que descia para Jericó é o pecador, o ladrão é o diabo, é o pecado, o sacerdote é a religião, o levita também, o samaritano é Jesus, o óleo é o Espírito Santo, a hospedaria é a igreja e as moedas são os dons. Muito bonito, só está errado. Muito criativo. Tem gente que ainda bota até o jumento. Eu não vi a pessoa que fala. Aí coloca dessa forma. Mas não tem, meus irmãos. Embora seja bonito, né? Muito bonito. Mas não tem sentido se você olhar para o contexto. Porque o contexto ali não é de redenção, de salvação. Jesus estava falando do amor ao próximo. Aí ele perguntou: e quem é o meu próximo? Aí ele conta a história
usa um samaritano de forma proposital, por causa daquela rixa, né, entre judeus e samaritanos, porque o propósito dele é realçar a verdade de que próximo, o nosso próximo, não é sempre quem às vezes está do nosso lado, nos estendendo a mão, mas qualquer pessoa que esteja diante de nós necessitando. Isso é o nosso próximo. A lição da história não é sobre redenção, não é sobre salvação. Então, a depender do gênero bíblico, a abordagem será diferente. Uma outra questão que precisa ser observada: questões relacionadas ao contexto. Na letra B nós colocamos questões relacionadas ao contexto. Volto a dizer que o contexto bíblico, ele é o fator determinante no sentido de um texto. É um fator determinante, né? Se você pega, falando aqui de escatologia, aí você pega Mateus 24, 11, aí está lá: e o evangelho do reino será anunciado em testemunha de todas as nações, e então virá o fim. Meu irmão, eu quero dizer para você que Jesus ainda vai demorar a vir. Jesus ainda vai demorar a vir, porque ele diz que só vem quando o evangelho for pregado a cada criatura. Primeiro que o texto nem diz isso, né? Aí a pessoa pega e repete esse tipo de expressão. Mas observe que dentro do contexto de Mateus 24, há uma pergunta tríplice. Quando Jesus disse assim: olha, esse templo aí que vocês estão elogiando, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí chega no Monte das Oliveiras, alguém pergunta: e quando vai ser estas coisas? Que o Senhor acabou de falar. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas, meu irmão. 3 perguntas, e Jesus responde as 3 em Mateus 24, e lá ele diz: e este evangelho será pregado em testemunho a todas as nações, evangelho do reino, e então virá o fim. Não é o arrebatamento, não é o arrebatamento da igreja que está ali expresso, colocado na expressão fim. O senhor pode usar o microfone para os irmãos ouvirem? Oi, som. A paz do Senhor a todos. Eu estava citando que tem um texto aí que é campeão de erros, e sempre onde eu dirijo igreja eu procuro falar sobre ele, né? Além de outros, que muitas pessoas citam, né? Eu ainda vejo muitos hoje citar: diante de Deus, a Bíblia diz, diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Lá em Jó, né? Lá em Jó. Inclusive, pastor, há até algumas traduções que elas já tiram essa expressão alegria que às vezes aparece e colocam salto desespero, né? Salto desespero. É claro, há questões exegéticas aí envolvidas, não tem como a gente tratar aqui, né? Mas de fato não é diante de Deus, né? O personagem ali não é Deus, né? Não é Deus que está ali em xeque. Então, de fato, quem diz que é diante de Deus está errado mesmo. Não é Deus que está dentro ali do contexto. Então, questões relacionadas ao contexto. Letra C. Uma outra observação dentro da interpretação: deixe a Escritura interpretar a própria Escritura. Um outro cuidado que precisamos ter: se cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus e, portanto, não contraditória, as passagens da Escritura que são menos claras devem ser interpretadas com relação àquelas que são mais transparentes em significado. Então, permita que a Bíblia interprete a própria Bíblia. Ou seja, se você está ali estudando um texto para pregar, para trazer um ensino, e você percebe que nas suas anotações, as suas conclusões tiradas, elas entram em choque com outros textos bíblicos, então pode rasgar o papel e começar tudo de novo. Porque a Bíblia não se contradiz, não há contradição na Escritura, não há contradição. Então, tenha cuidado de permitir que a Escritura interprete a Escritura. Letra D. Lembre-se de ler a Bíblia como um livro que revela Jesus.
que revela Cristo. Se Cristo é a pessoa central da Bíblia, nós como pregadores precisamos ler a Bíblia, estudá-la e pregá-la sempre apontando para Cristo, sempre apontando para Jesus, sempre trazendo para a igreja uma aplicação cristocêntrica, porque a Bíblia revela a pessoa do Senhor Jesus. E na letra E, nós devemos também observar as questões relacionadas à aplicação. A pregação que interpreta o texto, mas não aplica à vida dos ouvintes, ela é incompleta. Na verdade, nem merece ser chamada de pregação, por se tratar apenas de um comentário bíblico, como uma nota de rodapé informativa, mas sem valor prático para aquele que ouve. Então, além de interpretar o texto, tomando todos estes cuidados que nós aqui colocamos, é preciso que você entenda que a sua igreja, que o povo que lhe ouvirá, precisa também que a mensagem seja aplicada à realidade deles. Você precisa aplicar, porque se você só pregar, só explicar o texto, com todas as suas questões contextuais, mas não aplicar ao povo, você vai terminar de pregar e o povo vai ficar assim, sim, e daí, né? E o que isso tem a ver comigo? Preciso que você aplique a sua mensagem. Diga aí, olha, esse texto disse isso para os seus primeiros ouvintes, para os seus primeiros receptores. O significado do texto é esse, e a aplicação para a tua vida é essa. Isso significa isso para você. Mas entenda, nós só poderemos fazer uma aplicação correta do texto para os nossos ouvintes hoje, se nós entendermos o texto como aqueles que ouviram primeiramente entenderam. Porque senão, nós faremos aplicações que serão muito problemáticas. Isso dito, meus irmãos, o meu desejo é que todos nós que estamos aqui participando desta escola bíblica de obreiros e esposas, sejamos bons obreiros, melhores obreiros e pregadores da palavra que a exponham com excelência. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos. Muito obrigado, pastor Josias, mais uma vez, pela rica oportunidade. Amém.